Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. Neste fim de semana, as provas do Enem devem movimentar todo o país. Mais de 8 milhões de inscritos devem fazer o exame, que é a porta de entrada para um curso superior e outros programas educacionais do governo. Entre livros e apostilas, Sara passa 14 horas por dia. Formada em enfermagem, a jovem voltou para os estudos porque sonha em ser médica. Na reta final para as provas do Enem, a candidata ao curso de medicina revisa na sala de aula de um cursinho preparatório questões que podem cair nas provas neste fim de semana e fala das expectativas. Cada vez a pressão só aumenta, ainda mais na prova do Enem, que é uma prova bem cansativa. Então, assim, além do Enem, ainda tem os outros vestibulares. Então, acredito que é uma pressão que a gente sente, assim, bem firme no final. Thalissa tem o mesmo objetivo, cursar medicina. Para atingir a meta, a dedicação aos estudos é intensa e em período integral. Ela abriu mão, inclusive, da vida social. Eu não sou muito de sair de casa, eu não vou em festa e tenho que ficar mais ou menos em torno de 14, 15 horas estudando. O Exame Nacional do Ensino Médio é usado como vestibular em uma série de universidades públicas. As provas serão aplicadas neste final de semana a partir da 1 da tarde. Nesta edição, mais de 8 milhões de estudantes devem fazer o Enem no Brasil. Só em Minas Gerais são mais de 900 mil inscritos. Nos cursinhos pré-vestibulares e preparatórios para o Enem, a ansiedade de quem vai fazer as provas toma conta dos candidatos. Com um clima muito tenso, na verdade, para todo mundo. Então, eu acho que a ansiedade é muito maior, porque assim, é uma expectativa muito grande para saber se você vai sair muito bem mesmo ou não, porque eu acho que é meio que tipo, você vai escolher a decisão, tipo, decidir a sua vida, sabe? Então é muito complicado. Essa semana dá aumentado no nervosismo, mas sempre buscando um preparo e buscando o melhor resultado. Professores e diretores adotam várias estratégias para tentar driblar o medo e a ansiedade dos inscritos no Enem. O momento agora é acreditar naquilo que foi feito, no trabalho que foi feito, né? E pensar naquele tripé. Eu tenho que ter um conhecimento, tem que ter conteúdo que é importante, tem que ter uma parte emocional bem equilibrada e tem que ter uma resistência física. Então essa prova exige esses 3 pontos. Para diminuir essa ansiedade, não é momento de procurar assuntos novos, então é momento de rever assuntos que eu tenho facilidade, inclusive. E com isso eu aumento a autoestima e eu fico um pouco mais firme emocionalmente. Os professores preparam um material de exercício especial que aborda o conteúdo que foi trabalhado ao longo dessas 16 semanas, e esses exercícios são resolvidos em sala de aula, para deixar o aluno um pouco mais tranquilo. A lista é entregue antes, o aluno já começa a mexer nessa lista e ele vai ter o apoio com o professor em sala, até para mantê-lo um pouco mais tranquilo, diminuir a ansiedade. Não acreditamos que o ideal agora seja o aluno ficar em casa, porque ficando em casa ele vai ter uma sensação maior da pressão. Estando aqui o dia todo, a hora que ele sente a pressão, ele me procura. E a gente bate um papo, troca uma ideia. A gente tenta fazer a pressão diminuir, tenta deixar ele um pouco mais confiante. Diante do número alto de concorrentes, sentimentos como ansiedade e medo, segundo psicólogos, são comuns nos candidatos. A alternativa para ter um bom resultado é se preparar antes das provas e confiar em si mesmo. É uma prova, eu me preparei, eu estudei, né? Todo mundo vai encarar a mesma dificuldade, não sou eu apenas, né? E eu vou confiante para esse desafio e fazer o meu melhor, que é isso que ele tem que fazer. E um livro lançado em Uberlândia esta semana trata sobre as favelas brasileiras. O repórter Luiz Otávio Petri conversou com um dos autores do título, Um País Chamado Favela, e tem mais informações para a gente. O livro nasceu a partir de uma pesquisa denominada Radiografia das Favelas Brasileiras. Sobre isso eu vou conversar com um dos autores, Renato Meirelles. Renato, esse livro vai nos ajudar a entender um pouco desse ambiente que são as favelas do nosso Brasil. A ideia do livro é entender profundamente um ambiente que pode parecer pouca gente, mas que representa 12 milhões de pessoas. Para o pessoal que está em casa assistindo a gente ter uma ideia, nós temos mais favelado no Brasil do que gaúcho. Se existisse um estado da federação chamado Favela Brasileira, seria o 5º maior estado do país. Nós estamos falando de muita gente que representa uma fatia importante da população brasileira.
Representa também uma fatia importante da economia, porque o livro traz esses números e revelam quanto essas favelas movimentam e outros vários números peculiares a esse ambiente. É impressionante como, quando se fala de favela, se lembra de pobreza. Mas quando a gente vai a fundo para entender como é que se dá a economia dentro da favela, a gente tem alguns dados surpreendentes. Imagine que esses 12 milhões de pessoas que moram em favela no Brasil movimentam por ano 64,5 bilhões de reais. É como se você pegasse o consumo de toda a população da Bolívia, somasse com toda a população do Paraguai e ia dar o que os favelados brasileiros movimentam. É muito dinheiro num terreno que ainda falta e muito a presença do Estado. Agora, você me contou um pouco antes também que todos os presidenciáveis, na época da eleição, recebeu uma cópia desse título. Você acredita que ele pode ser um precedente para novas políticas públicas daqui para frente, já que se tem um olhar sobre a favela que mergulhou tão fundo quanto esse título? Eu escrevi o livro junto com o Celso Ataíde, que foi fundador da CUFA, da Central Única das Favelas. E um dos nossos objetivos com o livro era pautar as políticas públicas para esse território. Com isso, a gente fez um lançamento na sede da CUFA, no Rio de Janeiro, em que conseguiu reunir o ex-senador Aécio Neves, a presidente Dilma e a ex-senadora Marina Silva. Os três principais candidatos que brigaram o primeiro turno da eleição inteira tiveram um consenso. O consenso de ler o livro, de assistir uma apresentação da pesquisa de um país chamado Favela, que é a mesma pesquisa que eu vou apresentar aqui em Uberlândia. Pesquisa essa apresentada aqui, como você bem citou, o título serve não só para os grandes centros, para o eixo Rio-São Paulo, mas serve de precedente para políticas públicas também pelo Brasil afora, para cidades do interior, como é o caso de Uberlândia. Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando aí nas favelas, que estão no contexto mais urbanos, mas que foram frutos basicamente de migração que aconteceu do interior do Brasil inteiro. Favelas que hoje, por exemplo, tem mais computador e pessoas conectadas à internet do que o asfalto. Tem mais gente com TV de LCD dentro das favelas, proporcionalmente, do que tem, por exemplo, aqui em Uberlândia. Nós estamos falando de um Brasil que está mudando muito, onde 2/3 da população pertencem já à classe C, a nova classe média brasileira, mas que, ao mesmo tempo, ainda assim tem uma ausência enorme de serviços públicos. Falta saneamento básico, falta creche para as mães e mais de 42% dos lares de favelas são chefiados por mulher. Falta ainda o Estado chegar nesse território que paga imposto, tanto quanto quem não paga imposto, mas que não encontra na prática serviços públicos de qualidade. Ok, Renato, muito obrigado pelas informações. Lembrando, portanto, que o livro já está publicado pela editora Gente, portanto, pode ser encontrado nas livrarias. Muito obrigado pelas informações, Petri. E agora você vê como fica o tempo neste sábado. Em Uberlândia, o dia amanhece parcialmente nublado, à tarde o céu fica coberto de nuvens. À noite existe a previsão de chuva. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 34. Veja o tempo em outras cidades vizinhas. Sol e aumento de nuvens em Santa Juliana. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima é de 34 graus. Dia ensolarado pela manhã em Araxá. Há previsão de chuva. A mínima é de 20 e a máxima é de 33 graus. Em Estrela do Sul, céu parcialmente nublado. À tarde e à noite, há possibilidade de chuva. A mínima é de 22 graus. Em Uberaba, o sol aparece entre nuvens. Há previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 36 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente vai falar sobre Ultimate Fighter, o UFC, que acontece em Uberlândia.